pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um estudo do livro de Atos. Hoje nós estudaremos o capítulo 21, como vocês podem ver aqui. É um capítulo onde fica claro o quanto Paulo foi muito amado, não só pelo nosso Senhor, em primeiro lugar, mas pelos irmãos, pela igreja, pelas pessoas que o conheceram. Então, assim, é igual a criança que sofre bullying na escola, né? Aqui todo mundo pode até me odiar, mas em casa eu sei que eu sou muito amado. Então, Paulo foi muito rejeitado, perseguido, torturado, mas é como a gente vê num dos salmos de Davi, né? Aqueles que temem sua palavra se alegraram ao me ver. Então, Paulo soube o que é ser perseguido, mas ele também soube o que é ser amado, né? De várias formas diferentes. Antes de começar o estudo, vamos fazer uma oração e aí a gente começa. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos concedido de maneira tão graciosa, tão generosa. Muito obrigada principalmente pelo seu Filho. A sua palavra nos ensina, se o Senhor não nos poupou o seu Filho, o Senhor não irá juntamente com ele nos dar todas as outras coisas? Eu te reconheço e te declaro o Senhor, Criador de tudo que há, nos céus, na terra. Eu te declaro o Senhor da minha vida, dono da minha vida. Eu coloco aos seus pés esse estudo, eu peço que o Senhor use de misericórdia, que o Senhor conduza cada palavra que for colocada aqui, cada palavra que seja para a honra e glória do seu Filho, Senhor. Eu te peço, abençoa que esse estudo conduza pessoas ao seu Filho, que a verdade seja dita, que a verdade seja proclamada para a honra e glória dele. Me ajuda a diminuir para ele crescer, porque essa é a verdadeira alegria. E que muitas pessoas recebam olhos para ver a graça que o seu Filho comprou para nós na cruz. Que a conta que era para ter sido eternamente paga por nós, em sofrimento e morte, foi paga por Ele, que ressuscitou triunfante 3 dias depois e estendeu esse triunfo para nós também, para a honra e glória e alegria dele. Eu te peço. Amém. Aí, pessoal, vamos lá. Atos capítulo 21. No anterior, Paulo se despede, da igreja, dos anciãos da igreja de Éfeso, deixando claro como ele se comportou, a palavra que ele pregou, de salvação pela fé em Cristo Jesus, a forma como ele conduziu a própria vida, garantindo não só o próprio sustento, mas também o das pessoas que precisavam de ajuda e deixando isso como exemplo a ser seguido, Muito bem, capítulo 21, versículo 1. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito e chegamos a Cós. E no dia seguinte, a Rhodes, de onde passamos a Pátara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. Versículo 4. E, achando discípulos, ficamos ali 7 dias, os quais pelo Espírito diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Um debate sobre isso aqui, Eles chegaram em Tiro e acharam discípulos, A palavra
foi amplamente, pela graça de Deus, disseminada. Havia cristãos em todos os lugares para onde eles iam. E aí aqui está dizendo que pelo Espírito diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Aí a abordagem com a qual eu não concordo é que Paulo desobedeceu ao ir para Jerusalém, porque as pessoas estão falando pelo Espírito para ele não ir. Eu não, de forma nenhuma, não entendo dessa maneira. E o que eu ouvi alguns autores, né, de outra abordagem esclarecer é que o Espírito pelo qual eles estavam falando para ele não ir era o próprio. Se bem que aqui na minha Bíblia está escrito Espírito com letra maiúscula. Então, assim, a gente fica uma dúvida. Eu não acho que tenha sido desobediência de Paulo de forma nenhuma. Versículo 5. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. Que cena bonita, que cena bonita. Na praia, todo mundo se ajoelhou e orou ao se despedir de Paulo, né? As pessoas estavam acompanhadas de suas mulheres e filhos, né? Comentaristas disseram que era um costume da época acompanhar o visitante até a rodoviária da época, né? E que testemunho, né? Foi dado a todos os que estavam presentes nesse lugar, o fato de todos se ajoelharem e orarem. Imagina isso no aeroporto, imagina isso na rodoviária, né? Muito bonita essa cena. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida. E havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se aos próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Vocês imaginam? O profeta pega o cinto do Paulo, amarra as próprias mãos, amarra os próprios pés e diz: dessa mesma maneira vão amarrar o dono desse cinto e vão entregá-lo nas mãos dos gentios. Aí o que Paulo faz? Dá essa cinta para outra pessoa. Imagina? Claro que não. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Aqui a gente vê um apelo, né, da alma, digamos assim, né, da parte carnal dos irmãos, né, que a gente entende, é uma afeição muito grande em relação a Paulo, né, uma tristeza em saber que ele vai sofrer, que vai ser perseguido, mas como a gente aprende na palavra, alma e espírito guerreiam entre si, né, em muitos momentos. E Paulo responde dessa maneira: eu estou pronto. É uma confiança muito grande na vontade do Senhor, uma segurança muito grande. E a palavra ensina que Deus não nos deu espírito de temor, mas de força. Então é nesse espírito que Paulo responde. Versículo 14. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Gente, esse versículo 14, eu acho muito bonito. Porque olha o segredo que ele nos conta. Olha como que essas pessoas acharam a solução para eles se aquietarem. Já que eles não conseguiam convencer Paulo de fazer da maneira como eles achavam que era mais adequada, eles falaram: faça-se a vontade do Senhor. Não é um presente? Não é uma dádiva se aquietar na vontade do Senhor? Mesmo que ela seja Paulo sendo amarrado pelos pés e pelas mãos e sendo entregue aos gentios,
que seja Jesus sendo crucificado, o único unigênito de Deus sendo crucificado. Essa foi a vontade de Deus para que nós fôssemos salvos, né? Então, descansar na vontade do Senhor, por mais contrária que ela seja à nossa natureza, à nossa própria sabedoria, é um presente, E é uma forma infalível de descansar, porque contra a vontade do Senhor não há absolutamente nada, né, que possa prosperar. Contra a vontade do Senhor não há absolutamente nada, né? Ela vai ser realizada sempre. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo certo Mnason, Cíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. Olha aqui, eu anotei, é no Salmo 119, versículo 74. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Então, olha a característica das pessoas que amavam Paulo, porque temiam a palavra do Senhor. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, o irmão de Jesus. E todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Então a gente não viu no capítulo anterior, quanto Paulo falava para a honra e glória do Senhor, quanta verdade o Senhor transmitia pela boca de Paulo, né? De modo que ele pregava até meia-noite. Agora vocês imaginam que não botou o relógio não, mas imagina até que horas, para imaginar até que horas foi isso aqui, porque se o tópico era mostrar e detalhadamente, né, quantas maravilhas o Senhor fez entre os gentios, rendeu com certeza essa conversa. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. Olha que cena maravilhosa, né? De Paulo chegar aqui e ter tantas boas notícias para dar e plenamente ciente que é para a honra e glória do Senhor e não para ele mesmo, sabe? Não é aquela cena de uma pessoa que chega batendo no peito falando, porque eu fiz e aconteci, foi assim, foi assado. Não. É Paulo, na humildade dele, falando o quanto o Senhor foi gracioso e bondoso. O quanto, por intermédio do ministério dele, o Senhor atuou de modo a salvar gentios e judeus. Aí tem uma coisa, aqui um detalhe, né? Por ocasião dessa viagem aqui a Jerusalém, Paulo estava levando com ele, né, uma soma, né, de ajuda financeira das outras igrejas para a igreja de Jerusalém. E aí muitos autores comentam como a gente não vê registro aqui de um agradecimento por parte da igreja de Jerusalém. E não só isso, como também Paulo recebeu mais exigências, talvez, assim, como a igreja quis mais coisas dele, né? E a gente vai ver mais pra frente que Paulo, mais uma vez, né, tá passando por situação de risco, e a gente também não vê registro de onde estão essas pessoas para oferecer assistência a Paulo. Então a gente vê aqui nesses próximos versículos o quanto Paulo é flexível, porque ele se dispõe a fazer o que a igreja de Jerusalém pede a ele, né? Ele está levando uma grande soma de ajuda, né, financeira, e a expectativa dele está colocada unicamente no Senhor. Olha só, aqui no versículo 21. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos,
nem andar segundo o costume da lei. Então, mais uma vez, pessoas estão disseminando notícias, informações a respeito de Paulo que não são condizentes com a realidade, né? Colocam Paulo como se ele fosse contra a lei dada a Moisés, mas não é isso que a gente lê nas cartas dele, né? Paulo reconhece perfeitamente que a lei é santa, perfeita, pura, porque foi dada por Deus, saiu da boca de Deus. O problema com a lei é quem está usando ela e com que finalidade. O problema da lei é o quê? É o pecador que está usando essa lei, achando que por essa lei ele vai ser salvo, né? E a lei existe com qual finalidade? Para evidenciar o pecado. Aí no versículo 22, né, a igreja está pensando: que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Então, olha, a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso, porque já tá todo mundo sabendo que você está aqui, né? Então, o que a gente faz? Versículo 23. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem. O que é necessário para a salvação é o que? É fé em Jesus Cristo. Ponto final. Mais uma vez, ao que tudo indica, esses 4 jovens fizeram os votos do Nazireno, uma coisa dessa aí, que eu não entendi ainda como é que funciona e também não sei por que motivo era necessário que Paulo os financiasse, digamos. Se era para cobrir os custos do voto, se era porque se eles estavam em voto, fazendo esse voto, eles não podiam estar trabalhando, eu não sei. O fato é que a igreja, né, convenceu Paulo a embarcar nesse voto aí para mostrar para os judeus que ele não era contra a lei, tá? Paulo teria feito isso por ele próprio? Jamais, jamais. Sabe por quê? Porque ele, se bobear muito mais do que esses mancebos aqui, do que esses 4 rapazes, Paulo, muito mais que ele, sabia o que era cumprir a lei, tinha cumprido desde que nasceu, né? Ele fala, hebreu dos hebreus, quanto à lei fui fariseu. Paulo reputou tudo isso como merda, tá? A palavra que ele mesmo falou. Eu reputo tudo como uma perda por amor ao meu Senhor Jesus Cristo, porque eu agora vejo que o que eu fiz aqui na base do muque, achando que estava conquistando o favor de Deus, hoje eu sei que o favor de Deus foi derramado sobre mim em Cristo Jesus, né? Mas Paulo, dentro da flexibilidade que o Senhor concedeu a ele, né? E por amor, ele concordou, né? Ele concordou em fazer isso. E aí há muito debate em relação ao fato de que os judeus faziam o sacrifício, nesse voto aqui era incluído um sacrifício pelos próprios pecados, né? E aí isso foram unânimes em dizer que certamente esse Paulo não fez, e sim que ele se deteve em fazer os sacrifícios que eram para render graças, né? Sacrifício que denotam uma comunhão com Deus, sacrifícios que denotam gratidão a Deus por tudo que ele ofereceu, sabe? Então existiam, né? Eram feitos diversos tipos de sacrifício. E realmente o que é o sacrifício oferecido para a remissão dos pecados para quem crê em Cristo é um absurdo fazer, né? Faze, pois, isso que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça. Isso aqui, faze por eles os gastos, financie, tá?
E todos ficarão sabendo, olha aqui, ó, no raciocínio da igreja de Jerusalém, olha só a consequência. Todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti. Então, todos vão ficar sabendo que não tem nada a ver pensar de você o que eles pensaram, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Eu já li isso aqui, gente, desculpa. Versículo 26, né? Depois vem o 25, né? Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disso observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos e do sangue do sufocado e da prostituição. Versículo 26. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. E ficou ali até se oferecer a favor de cada um deles a oferta. O que está falando aqui no versículo 26 envolve muita coisa sobre o Antigo Testamento que eu já até tive a oportunidade de ler, mas não ficou assim assentado o entendimento que pela graça do Senhor eu vou ter agora nessa próxima leitura que eu vou fazer do Antigo Testamento, procurando Jesus o tempo todo em tudo, sabe? Então, aqui foram mencionadas várias coisas do Antigo Testamento. 27. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, o que eles fizeram? Alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acudi! Parece até que tá pegando fogo, né? Acorde, acorde, socorro! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra esse lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Olha, então eles estão aqui mais uma vez causando o quê? Bagunça, confusão, incitando o ódio de todos contra Paulo. E o que eles estão falando aqui é mentira do começo ao fim, porque Paulo nunca profanou o templo, nunca incitou ninguém contra a lei, nunca incitou ninguém contra o templo. Muito antes, pelo contrário, Paulo recebeu pela graça de Deus o entendimento de que o templo é Cristo, né? E Cristo habitando em nós, nós somos o templo. Então, e não existe gentio, não existe grego que não possa adentrar o templo. Todos somos bem-vindos, todos somos chamados. E Jesus Cristo muito se alegra, dá um sorriso assim de pura alegria, quanto mais pessoas adentrarem, porque o sacrifício que ele fez na cruz foi para todos, né? Então não existe distinção, não há grego, não há judeu, nem servo, nem livre. Cristo é tudo em todos. Mas qual é o problema dos judeus? Não é o problema de todos nós, até que a graça de Deus rompa, né? Resistir ao que é oferecido gratuitamente. 29. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo. E pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Gente, se aqui terminou falando cessaram de ferir a Paulo, quando será que começou isso aqui? E com que intensidade foi, né? Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. Olha aqui o cumprimento da profecia, né? Mandou atar Paulo com 2 cadeias. Versículo 34. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra. Mas como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza.
Esse versículo 34 aqui me faz lembrar de um no capítulo anterior, que comenta, né, que no meio da bagunça, da multidão, tinha gente que estava lá sem saber nem o que estava acontecendo, né? E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão. Porque a multidão do povo seguia clamando: mata-o! E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Versículo 38. Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo. E, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo... Foi igual novela, né? No ápice da emoção, corta para o próximo capítulo. A gente só vai saber o discurso de Paulo na próxima semana. Mas, olha que interessante observar. Primeira coisa, Paulo pede a palavra e em nenhum momento, de forma alguma, é para ele se defender. A causa que ele quer defender aqui é a de Estevão, a mesma de Estevão. Estevão estava no fio da navalha e quando Estevão abre a boca, não é para se defender, é para usar a oportunidade para pregar o evangelho. E assim ele fez, e para a honra e glória do Senhor, isso ficou registrado na mente de Paulo e a consequência está aqui. Então, sabe-se lá o que é que o Senhor conquistou com esse momento do discurso de Paulo, no capítulo 22 que a gente vai ver, né? Então a gente vê muitas semelhanças entre Estevão e Paulo. As acusações foram muito semelhantes, as mentiras, né, que foram contadas foram semelhantes. E aí, quando está o circo, a cena toda montada contra, para que a vida dele seja justamente ou defendida, ou para ser defendida a toda custa, a opção foi pelo evangelho, foi pelo prolongamento, pela continuidade da vida da palavra, né? Então, o que todos nós que cremos na palavra, né, recebemos por fé, né, é essa inversão de valores, ou de botar o evangelho como mais precioso do que a própria vida, né? Então, Paulo recebeu isso por graça e misericórdia, e assim foi. Bom, pessoal, eu acho que eu já li em outra oportunidade, mas eu vou repetir, né? 1 Coríntios 9:20, voltando aqui um pouco, por que motivo Paulo concordou em seguir, né, aquele voto, né, e aqueles rituais judeus. 1 Coríntios 9:20. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, Paulo fez sempre tudo o que ele podia para pregar o evangelho. Se era necessário agir dessa forma, muito embora não fosse a convicção pessoal dele, ele fez, né? Tudo para alcançar as pessoas. É isso, pessoal. Nesse capítulo a gente vê como Cristo e a pregação do evangelho se tornaram
tudo para Paulo, tudo. Nada era mais importante para ele do que isso. É uma obra muito bonita que a gente vê em Paulo. Eu vou terminar com uma oração. Pai, muito obrigada pela sua palavra. Faz o impossível em nós, assim como o Senhor fez o radicalmente impossível em Paulo. Revela o seu Filho ao nosso coração, como o Senhor revelou a Paulo. Faz com que seu Filho seja o tesouro precioso do nosso coração e que a nossa maior alegria seja obedecê-lo. Faz esse milagre em nós, Senhor. Faz esse milagre de transformar nosso coração de modo que nós amemos mais a sua palavra do que a nossa própria vida, que nós amemos mais o seu reino do que qualquer coisa aqui na terra. Muito obrigada, Senhor, por nos rodear de irmãos que nos amam, assim como o Senhor rodeou Paulo de irmãos que o amaram. E dê força ao nosso coração para que a gente saiba distinguir a sua vontade, mesmo quando os nossos irmãos, por amor e por preocupação, nos orientarem a seguirmos outros caminhos que não são condizentes com a sua vontade. Pai, nós precisamos do Senhor para tudo. Pai, nós precisamos do Senhor para todas as coisas. Todas as coisas. Nós precisamos do Senhor para absolutamente tudo, para realizar a sua vontade, para que nós recebamos um coração de carne que te ame. Faz tudo em nós, Pai, para a sua honra e glória. Em nome do seu Filho eu peço. Amém. É isso, pessoal. Obrigada. E até a próxima semana, se Deus quiser, para a gente estudar o capítulo 22 e termos a oportunidade de ouvir o que é que Paulo vai dizer. Tchau!